Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui, todas as quintas-feiras, nós trazemos uma nova palavra de Deus direto do teu coração. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você não pode perder tempo, já clica aqui no sininho para você ficar acompanhando todas as séries. E hoje a gente está no meio da série Terra Prometida. Estamos falando sobre o que precisamos entender para receber a promessa, entender a promessa, acessar a promessa e quais são todos os pormenores que Deus espera de nós no meio de uma terra prometida que nós estamos prestes ou já acessamos. Amém? Então, vamos dar sequência à nossa série, esse é o segundo vídeo da série. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 11, vamos começar do versículo 16. Assim diz a palavra de Deus. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a região ao redor da cidade de Gósen, as colinas do oeste, o vale do Jordão, os montes de Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o Monte Alaque, o que sobe em direção de Seir, até Baal-Gaade, no Vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon. Josué capturou e matou todos os reis desses territórios, e depois de guerrear contra eles por muito tempo. Ninguém na região fez tratados de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeon, e todos os outros foram derrotados na guerra. Pois o Senhor lhes endureceu o coração, para que lutassem contra Israel, e por isso foram completamente destruídos, sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Até aqui tá bom. Aqui a gente reflete sobre a consequência, o contexto de um posicionamento de um homem guiado e liderado por Deus. Josué, nós falamos inclusive sobre isso no último vídeo, Josué foi um homem escolhido por Deus após Moisés para liderar o povo de Israel ao acessar a terra prometida. Então primeiro Josué se depara com um grande desafio que foi a derrota do povo de Jericó. Então ele primeiro acessou Jericó, naquela famosa história que a gente também já falou aqui no último, se eu não me engano, na última série, quando ele rodeou a cidade por 7 vezes e no final da 7ª volta, eles gritaram e com o grito fez com que as muralhas caíssem. Isso foi uma das estratégias de Deus através de Josué. Mas depois de derrotar Jericó, ele também começou a derrotar várias outras nações, vários outros povos. E ele foi desbravando muitos locais. A Bíblia cita em Josué que ele derrotou mais de 31 reis. Então ele foi derrotando de cidade em cidade, de lugar em lugar, de reino em reino, e em nenhum momento ele parou. Por quê? Porque ele sempre recebeu palavras de Deus entre um desafio e outro. E Deus sempre falava: Josué, fique em paz, porque eu sou contigo, eu quem vou derrotar os teus inimigos. E ele às vezes não sabia como, mas Deus chegava e dava a estratégia. Então, no meio de todo esse acesso à terra prometida, não foi simples, tiveram gigantes, tiveram muitos desafios, tiveram muitas guerras, mas Deus sempre esteve com Josué e com todo o povo. Então Deus sempre ia dando direcionamentos de guerra em guerra, de povo em povo, de reino em reino. E muitas vezes nós estamos em situações parecidas, onde Deus já nos deu uma promessa, já nos deu uma instrução. Só que primeiro, às vezes, nós ficamos paralisados com os primeiros gigantes. A primeira impressão já nos paralisa. Mas, às vezes, nós passamos dessa primeira impressão e decidimos mesmo assim seguir os passos que Deus nos orienta, mas quando nós estamos prestes a acessar a terra prometida, às vezes uma situação adversa já nos paralisa novamente. E aí nós conseguimos ir além, nós entendemos, Deus está conosco, então quem será contra nós? E aí nós vamos adiante e ganhamos o primeiro reino. Só que aí existe um segundo reino que tem desafios diferentes do primeiro. O primeiro reino que Josué derrotou foi Jericó. E Jericó, a estratégia que Deus deu para Josué foi que ele desse as 7 voltas, os 7 dias, as 7 voltas, e no grito a cidade caiu. Quando ele foi para outra cidade, a estratégia já era outra. Em outras guerras aqui, por exemplo, a palavra nos conta que Josué, ao liderar o povo, ele teve que usar estratégias como ficar esperando atrás de uma moita. Em outros locais ele teve que ir para cima. Em outros locais ele teve que, por exemplo, cortar o tendão dos cavalos dos guerreiros enquanto eles fugiam. Então cada guerra era uma estratégia diferente que Deus dava para Josué. E o nosso problema, o meu problema muitas vezes, é que nós queremos lutar a mesma guerra, ou melhor, guerras diferentes, com
com a mesma estratégia. Nós achamos que a estratégia da primeira guerra, que foi a volta através de Jericó, através dos muros de Jericó, vai ser a mesma estratégia usada para a próxima guerra. E nós queremos repetir estratégias quando, na verdade, Deus deixa claro que para cada guerra tem uma estratégia diferente. E quem nos dá a estratégia não é a última guerra, mas sim Deus, que nos garante a vitória de todas as guerras. E assim Josué foi desbravando todas essas cidades, todos esses reinos e foi conquistando cidade por cidade, até chegar nessa história que a gente acabou de ler, nessa passagem de Josué 11, quando ele já estava quase conquistando tudo e prestes a distribuir e dividir o território por todo o povo de Israel. Mas aqui Josué me ensina muitas coisas. Primeiro, que para a gente acessar novas terras, nós precisamos estar conectado à fonte que nos garante a vitória, que é Deus. Porque é Ele quem nos dá a estratégia. Não adianta querer lutar a próxima guerra com a estratégia da última, mas também não adianta se amedrontar diante dos próximos desafios, porque Deus sempre vai nos garantir a vitória se nós estivermos conectados a Ele. Só que às vezes vai ser num tempo diferente da última guerra, às vezes vai ser com uma estratégia diferente da última guerra, porque na maioria das vezes nós não conhecemos os desafios da próxima guerra enquanto nós não vencemos a guerra atual. Isso vai sempre acontecer na tua vida, entre uma área e outra, entre um desafio e outro, entre um momento e outro da tua vida. Por isso você precisa estar sempre conectado a Deus, para não apenas acessar a promessa, mas estar atento para as estratégias dos próximos desafios dentro da promessa. A promessa não é única, a promessa ela é abrangente, ela é ampla. Deus tem uma proposta, Deus tem uma promessa muito grande na tua vida. E Ele quer te fazer prosperar, Ele quer te fazer crescer, Ele quer te evoluir, Ele quer que você tenha uma família linda e próspera, Ele quer te dar muitas bênçãos, além de tudo que você já imaginou, porque a palavra dele nos garante que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. São muito maiores do que nós um dia já imaginamos. Então pensa tudo que tu enxerga para o teu futuro e tu fala assim, cara, se eu tivesse exatamente essa vida, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Exatamente. Isso daí, Deus pensou muito além disso. Deus não quer te dar apenas isso que você tem em mente. Deus quer te dar muito mais. Mas para que você chegue lá, você precisa antes entender a estratégia de cada dia, de cada batalha, de cada desafio. Para que você consiga realmente acessar a terra prometida. Quando você olhar para trás, assim como Josué aqui, ele olhou para trás, ele viu vários reinos que ele já tinha derrotado, mas sobretudo ele sabia que cada guerra que ele tinha travado não tinha sido a mão dele, o poder dele, a força dele quem tinha garantido a vitória, mas sim o poder de Deus, porque Deus estava no meio daquele povo, Deus estava no meio daquelas estratégias, Deus estava no meio de cada guerra, derrotando cada inimigo. E, inclusive, se a gente ler de novo, vamos ler novamente uma parte que me chama muita atenção. Vamos no versículo 20, olha o que a palavra diz. A gente acabou de ler, mas vamos reforçar. Vamos ler um pouquinho antes, um pouco antes, no final do 19b, vamos chamar assim, começa assim, todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração, para que lutassem contra Israel, e por isso foram completamente destruídos sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então aqui a Bíblia está nos dizendo que Deus endureceu o coração dos inimigos de Israel. Ou seja, às vezes a gente está no meio de uma batalha e nós não entendemos por que o nosso adversário, seja, por exemplo, uma empresa, seja, por exemplo, um processo trabalhista, um processo civil, seja um adversário, seja uma dívida, seja sei lá, qualquer inimigo que você tenha, que você está de frente a ele, qualquer inimigo que a gente tenha, a gente não consegue entender, às vezes, o porquê que aquele inimigo tem tanto furor contra a gente, por que ele tem tanta raiva, tanto ódio, por que ele está assim. E aqui a palavra está nos mostrando que o próprio Deus endureceu o coração dos inimigos de Israel. Por quê? Para mostrar para aquele povo que quando eles ganhassem aquela guerra, não era com a força do braço deles, não tinha a ver com o tamanho do furor do inimigo, não tinha a ver com o tamanho do próprio poder do povo, mas tinha a ver com o poder do Deus que garante a vitória. Então, diante de qualquer batalha, meu amigo, minha amiga, entenda,
Não se impressione com o furor do teu inimigo. Não se impressione com a força, com o ódio que o inimigo está contra ti. E aqui eu não estou falando apenas de batalhas espirituais, eu estou falando de qualquer batalha que você possa enfrentar na tua vida. Mas também não se impressione com a força do teu poder. Não acredite que é a tua habilidade, que é a tua força, que é a tua inteligência, que é a tua vontade que vai fazer com que essa batalha seja ganha. Não tem a ver com o teu poder, muito menos com o ódio do teu inimigo, mas com o poder do Deus que garantiu a vitória dessa guerra. Amém? Então, se você tem esse entendimento e você parte para cima das tuas lutas, como Davi fez para cima de Golias, sabendo, não importa o tamanho do gigante que está contra mim, não importa qual é a minha força ou qual é a minha habilidade, não importa qual é o meu histórico, se eu matei urso, se eu matei leão, o que importa é que o Deus que me garantiu essa vitória está comigo e eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade dele. E se eu estou no centro da vontade de Deus, o meu inimigo pode ser gigante, podem ser vários. Aqui mesmo nessa história, se você ler esse mesmo capítulo um pouquinho antes, você vai ver Deus contando a história de vários reinos que se reuniram para lutar contra Israel através de Josué. E aqueles reinos, eles... Vamos ler essa parte? Vamos ler junto essa parte para você ver, porque eu sei que se eu falar para você ler, talvez você não vá ler. Então vamos lá, olha só, vamos capítulo 11, versículo 1, assim diz a palavra de Deus, ó. Quando Jabim, rei de Azor, ó, primeiro reino, soube do que havia acontecido, enviou mensagens aos seguintes reis, a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aksaf, e a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis do Vale do Jordão, ao sul da Galiléia, aos reis da colina do oeste, aos reis de Nafote-Dor, ao oeste, aos reis de Canaã, a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, aos hititas, dos fariseus, dos jebuseus, da região montanhosa e dos heveus da cidade das encostas do Hermon, na região de Mispá. A gente falou de 15 reinos, ou seja, um rei ficou extremamente incomodado com o poder que Josué estava levando com Israel e levou outros 15 reinos a se reunirem contra Israel e falou o seguinte, aqui ó, vamos se juntar todo mundo e juntos nós somos mais fortes e é impossível Josué nos ganhar, é impossível Israel ganhar de nós. Só que olha o que a palavra diz depois, e todos esses reis saíram para lutar e juntos seus exércitos formavam uma grande multidão, como areia na beira do mar, equipados com muitos cavalos e carros de guerras. E os reis se uniram e acamparam ao redor das águas perto de Merom para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué mais uma vez, ó, não tenha medo deles. Amanhã, esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. E vocês deverão, lembra que eu falei agora há pouco, ó, vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus carros de guerra. E Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa. E o Senhor deu a Israel vitória sobre os seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. E então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Olha isso, 15 reinos lutando contra apenas um povo. A palavra de Deus diz que era tanta gente, era uma multidão tão grande, que era como uma areia à beira do mar. Não se dava nem para contar, era tanta gente chegando contra o povo de Israel, que era muito menor. Só que Deus garantiu a vitória. Então, amado, não tem a ver com o tamanho do problema, não tem a ver com a tua força, não tem a ver com qual a estratégia que você acha melhor, porque ontem Deus pode ter usado uma estratégia para rodear uma cidade e gritar, mas hoje Deus pode simplesmente falar para você, ó, simplesmente vai lá, ataca de surpresa e depois pega no calcanhar de todos os cavalos e depois queima tudo que sobrar. Deus pode te dar hoje uma estratégia diferente, que amanhã você vai fazer tudo novo de novo e Deus vai te reconstruir como um vaso na mão do oleiro e você vai se levantar de qualquer situação que te paralisou para ir para cima dela e fazer o que Deus espera que você faça. Se posicione, guerreie e tenha certeza que Deus é contigo. Tenha fé que você vai ganhar essa guerra, que você vai acessar a terra prometida e dividir a terra para todos os teus. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra e que você creia nela, mas não somente creia, haja em cima dela. Vamos orar para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse ensinamento.
Nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és conosco e em nenhuma batalha o Senhor nos abandonou. O Senhor, Pai, nos dá uma estratégia diferente para cada dia, para cada batalha. O Senhor é grande conosco, Pai. Por isso nós declaramos, Pai, que não importa o tamanho da adversidade, do problema, do gigante, não importa o tamanho da nossa força nem das nossas habilidades, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza e por isso nós temos a certeza e a convicção de que todos os nossos inimigos, Senhor, se curvarão diante do Teu poder, da Tua força, da Tua misericórdia, Pai. E em nome de Jesus nós guerrearemos e acessaremos a terra prometida que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus nós decidimos viver a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.